Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de expectativa versus realidade. A gente chegou no Canadá tem exatamente um mês. A gente mora na cidade de Hamilton, na província de Ontário. E a gente separou alguns tópicos que a gente achou mais legais pra comparar o que a gente achava que ia ser e o que tá sendo na prática. Só um pequeno adendo que essa é a nossa experiência com o Canadá, então não necessariamente vai ser a experiência de todo mundo, é só o que aconteceu, o que a gente viu acontecer nos últimos 30 dias. Bom, o tópico número 1 é a cidade, né? A gente escolheu a cidade ainda do Brasil, então a gente tinha uma expectativa de como ela seria. A gente achou que ia ser até um pouco mais interiorana do que ela tá sendo na prática. Uma cidade um pouquinho menor, assim, com menos gente, mas... Exato, a cidade é muito bonita, a gente realmente achou que ia ser uma cidade bonita, está sendo. Cidade linda, a nossa vista é maravilhosa, tem lago, tem cachoeira, tem shopping, tem muita coisa pra fazer. Sempre tem festival, alguma coisa acontecendo uma feirinha aqui. de rua. O clima também tá sendo o que a gente esperava, na verdade um pouco até mais quente, a gente chegou, Nossa, tá verão. que calor nesse Canadá, cara. Falaram pra gente, quente. ai, não esquece a blusa, não esquece roupa de frio. Cara, o verão aqui tá difícil, gente, tá tipo 32, 33, 35 graus. E olha que a gente mora num apartamento que não é virado pro sol e venta bastante porque tá em direção ao lago ali, né? Então assim, mesmo assim, Tá muito quente. tá muito quente. Óbvio que conforme o inverno for chegando, a nossa experiência com o clima, que a gente nunca passou por um inverno canadense, então é uma coisa que a gente tá até ansiosos ali pra viver, mas por enquanto tem sido muito quente. Acho que isso é uma coisa de expectativa versus realidade, é uma coisa, tá mais quente do que eu achava que ia ser na prática. Isso porque a gente já tá pegando o final do verão, né? Então já os últimos 20, 30 dias ali do verão e mesmo assim tá bem quente. Em relação à vida noturna, eu acho que a gente é uma expectativa diferente. A gente veio do Brasil, onde São Paulo é uma cidade onde tem bastante vida noturna, você consegue achar 1 milhão de coisas pra fazer 11 Qualquer da horário noite, 1 da manhã. E aqui a realidade é um pouco diferente, as coisas fecham mais cedo. Óbvio que talvez você vá pra Toronto em si, você acha mais coisas abertas, mas aqui na cidade onde a gente mora tem menos vida noturna ali. As atividades se encerram mais cedo. A única coisa que está aberta à noite mesmo são restaurantes e eles fecham 10, 11 horas no máximo. Mas eu acho que eu achei que ia ser até pior, assim. Acho que tá dando pra se adaptar bem. Agora vamos para um tópico polêmico aqui, que é a situação de homeless, né? De pessoas sem moradia e usuários de droga também. Muitas vezes eles estão Ligados. conjuntos ali, né? A nossa expectativa tá bem polêmico isso em relação a quem vai morar no Canadá, tá pesquisando bastante, sabe que tem bastante gente reclamando da quantidade de usuários de droga na rua, quantidade de gente sem teto. Realmente a realidade foi parecida com a nossa expectativa, até para um pouco pior, assim, porque você chega aqui e realmente tem bastante gente morando na rua, bem diferente do Brasil, porque aqui não tem favela, não tem uma comunidade, não tem... Então, assim, a pessoa que não consegue ter uma moradia ou pagar aluguel, comprar uma casa no Brasil, ela vai morar numa comunidade. Se ela não consegue morar numa comunidade, aí ela vai pra rua, mais ou menos isso. Aqui não tem a comunidade, então a pessoa vai direto pra rua, entendeu? Então tem muita gente morando em praça, em barraca ou num parque, eles têm vários eletrodomésticos, uma bicicleta dentro da barraca deles, né? É uma barraca de camping mesmo. Então eles conseguem se organizar um pouco melhor, mas realmente tem bastante gente nessa situação. E a gente sabia que era uma coisa que tinha piorado desde a pandemia, assim como, se você olhar os dados, piorou no Brasil, piorou nos Estados Unidos, piorou no mundo inteiro, né? Você tem o mundo ainda tá se recompondo um pouco do caos que foram esses últimos anos. Então isso era uma coisa que a gente sabia que ia ter bastante pessoas nessa situação, mas a gente mora no centro mesmo da cidade, então com certeza a gente vai ter uma experiência muito mais ativa com isso do que quem mora nos subúrbios ou quem mora em outras regiões da cidade, mas de uma forma geral, assim, a gente sabia que ia ter bastante gente nessa situação, mas no dia a dia tem até mais do que a gente estava esperando. A expectativa é de que isso melhore, né, principalmente com o inverno chegando. Eu não sei do fundo do meu coração como essas pessoas lidam com o inverno canadense, mas de uma forma geral também, do que a gente pesquisou, essas pessoas passam pela situação de sem moradia por meses, é um pouco diferente do Brasil. É temporário, a maior parte das pessoas que acabam em situação de rua, elas ficam alguns meses, coisa de 2, 3 meses, e depois elas conseguem se reerguer e voltar para uma moradia. De uma forma geral, uma coisa que a gente sabia que estava complicado no Canadá e de fato está complicado. Exatamente, a realidade infelizmente, a realidade de muitas pessoas aqui no Canadá, e não só pessoas que são usuárias de droga, pessoas que também não sofrem desse problema, mas que também estão nessa situação de rua. E aí agora já linkando o assunto anterior, né, a gente vai falar um pouco de segurança, que foi um dos fatores chaves ali pra gente decidir vir morar no Canadá. Muitos brasileiros, hein, né?
Exatamente. A expectativa era de um país bem seguro, e a gente encontrou isso até agora, e não só na nossa experiência, né? A gente também pesquisou bastante, viu também o Canadá ali no geral, né? Índices de segurança, etc. E não tem nem o que comparar com o Brasil nesse aspecto. Esse é um dos aspectos que o Canadá ganha disparado. Mesmo com a situação de pessoas sem teto, de usuários de droga, eles não são agressivos na maior parte das vezes. Você não vê tanta ocorrência. No Canadá, no geral, você não tem assalto, você não tem crimes... Dois caras numa moto, crimes violentos. Em grande maioria ali, como ocorre no Brasil, né? Você tem pequenos furtos, pequenas situações, como todo país do mundo vai ter, mas de uma forma geral, os índices de segurança, as casas aqui não tem muro, as casas não tem câmera. Não tem cerca elétrica, não tem... As casas são abertas. Andar na rua à noite é uma coisa muito tranquila. A gente, como brasileiro recém-chegado, ainda fica um pouco andando à noite na ansiedade, olhando pra trás, mas se você for ver como as pessoas que moram aqui se comportam à noite, as pessoas andam 11 da noite e tá tudo certo, nada acontece com elas. Elas andam falando no celular, a gente ainda não consegue fazer isso, assim, mexer à noite no celular andando na rua desatento. Mas aqui a realidade é muito diferente em questão de segurança pública, assim, sabe? Em relação a como o país enfrenta a segurança ou os crimes, etc. É muito diferente dos índices brasileiros, que são muito mais altos e muitas coisas que a gente está começando a fazer aqui ainda com receio, a gente se sente muito mais inseguro de fazer no Brasil. Mas é assim, tem que ficar esperto, né, gente? Crime tem em qualquer lugar do mundo e aqui não é diferente. Exato. Em relação ao tópico de transporte, a gente alugou um carro na primeira semana quando a gente chegou e aí desde então a gente está usando... Só transporte público. Só transporte público, exatamente. A gente não usou o trem ainda para ir para Toronto, é uma coisa que a gente quer fazer em breve, mas a gente tem usado o ônibus aqui quase todos os dias. E o transporte público a gente tava com um pouco de receio, a gente achava que ia funcionar, mas talvez com alguma ou outra intercorrência. E até agora tem superado as nossas expectativas. Suprir qualquer necessidade nossa, a gente conseguiu ir para qualquer lugar da cidade de ônibus, pegando um ônibus no máximo ali. E a qualidade do ônibus é boa, a eficiência do ônibus, o ônibus não é um ônibus que atrasa, que não aparece. Passa toda hora, tem exatamente. Os horários são bem certinhos. O valor é ok até, a gente paga R$2,50 no ônibus, então pensando em dólar canadense, não pode converter, é um valor ok ali, né? Se você pensa que um salário mínimo é $15 a hora, é um valor que eu acho que talvez estava com medo de ser mais caro na prática, mas tem se mostrado bem possível. A única coisa que surpreendeu aqui foi a velocidade que os motoristas de ônibus andam, cara. Os caras vão a 70, 80 km por hora numa avenida normal, assim, uma avenida residencial, o cara tá a 70 por hora. Os canadenses dirigem muito rápido de uma forma geral, assim, sem necessidade. Uma rua vazia, as pessoas dirigem rápido, sabe? Você vê o cara passando um cruzamento assim, ó, 60, 70 por hora num cruzamento. E o respeito com o pedestre, eu acho que aqui é uma coisa que acontece muito mais. No Brasil é um pouco, né? Aqui o pedestre, assim, você pisou o pé na faixa, o trânsito para. O trânsito para pra você passar. Então acho que isso é um ponto bem positivo que eu já tinha ouvido falar e que de fato tem se mostrado realidade aqui, assim. Mesmo com os ônibus passando a 100 mil por hora. Agora em relação ao trabalho, a gente ainda não está trabalhando, a Camila já está com data para começar, a gente já está fazendo algumas entrevistas, então por enquanto a gente ainda não pode falar exatamente sobre como é trabalhar, como não é trabalhar no Canadá, mas a gente já sabe mais ou menos os requisitos para você achar um emprego aqui, como que você tem que fazer e tudo mais. Da nossa experiência nesses primeiros 30 dias, a gente achava que o Canadá, a gente já tinha ouvido falar que o Canadá tem um processo, principalmente para quem vem de São Paulo, que está muito acostumado com esse ritmo massacrante, assim, de envia o currículo, eles respondem rápido, você consegue, de repente, começar um trabalho muito mais rápido do que aqui. A gente já tinha ouvido falar que o canadense tem um processo ali um pouco mais lento. Tá sendo muito mais lento, foi muito mais lento esse último mês do que a gente achou. Então, tem uma das aplicações que eu mandei na primeira semana de agosto e eu ouvi agora, essa semana, tipo, no início de setembro, eu recebi um e-mail falando: obrigada, a gente não vai seguir sua aplicação. Então, 3 semanas ali pra você ouvir no e-mail obrigada, já demos sequência com outra pessoa. No Brasil, principalmente em São Paulo, você posta uma vaga na terça, na quinta o cara já tá no escritório trabalhando, assim, você já tá... Lembrando que essa foi a experiência que a gente tinha trabalhando no Brasil. Então, assim, gente, tem gente que vai chegar aqui e falar: ai, mas eu consegui trabalho no Canadá em uma semana. Sim, vai ter gente, mas esteja preparado para conseguir o seu trabalho na primeira semana, ou esteja preparado para ficar 1 mês, 2 meses, esperando de repente, um e-mail, esperando uma entrevista, sem esperando trabalhar. uma resposta. Exato. Então aqui o processo é um pouco mais lento, as pessoas não têm essa urgência que muitas vezes a gente tem
de responder rápido, contratar rápido. Aqui as coisas acontecem num ritmo bem mais devagar e assim, a gente precisa se adaptar a ele. É isso que muitas vezes é difícil, pelo menos pra gente. Foi um pouco angustiante ficar esperando uma resposta. Dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade. E puxando o assunto trabalho aqui, a gente vai falar um pouco sobre inglês agora, que é um outro ponto chave pra quem pensa em imigração pra um país que fala inglês. Saber a língua do país, cara. Exato. Então muitas vezes a gente vê pessoas falando, ai, mas fulana de tal imigrou sem inglês, veio pra cá sem inglês, veio pra qualquer país que seja sem falar língua. Conseguiu se virar. Vai conseguir se virar, não quero dizer que se você não vier falando inglês você não vai sobreviver, você vai sobreviver, mas você vai passar por muito mais dificuldade do que você precisaria. Então se você tem acesso a falar inglês, se você tá aplicando para um processo de imigração, ou o que seja, você tá vindo pra cá estudar, etc., investe no inglês que vai fazer uma diferença na sua vida gigantesca. Emprego, você até vai conseguir sem o inglês fluente e tudo mais. Você vai ter opções muito mais reduzidas. Mas se você precisar ir num hospital, explicar para o doutor o que aconteceu, explicar para o médico como é que você se machucou, se você precisar ir no banco, falar com o seu gerente, como é que você vai fazer sem o inglês? A realidade aqui é muito mais dura quando a gente enfrenta ela de cara ali, né? Então às vezes a gente fica pensando, não, eu me viro, eu vou conseguir. E aí quando você tem uma situação aqui que você só consegue resolver falando a língua nativa, não tem jeito, gente. É igual morar no Brasil sem falar português. Essa pessoa vai sobreviver? Vai, mas a vida dela no dia a dia ali vai ser muito mais difícil. Então, invistam em inglês. Se você consegue investir em inglês antes de vir pra cá, invista. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você e vai facilitar a sua vida 1 milhão de vezes. Não subestimem o inglês, não caiam nessa história de quando chegar lá eu vejo, quando eu chegar lá eu... Vou aprender no dia a dia, Exato. Trabalhando, conversando. De fato vai, mas vai ser muito mais sofrido. A gente conhece diversos relatos de pessoas que vieram pra cá sem inglês, sofreram bastante até conseguir se estabilizar, até conseguir viver ali com o inglês do dia a dia. E aí, como eu falei em relação ao banco, de você não conseguir falar inglês, a gente também vai falar um pouquinho dos bancos aqui, que a gente teve uma experiência que foi bem diferente do Brasil. Aqui, a maior parte das coisas você tem que fazer na agência fisicamente, você tem que ir lá fazer. Então ainda é um sistema um pouco arcaico, assim, cara. Você tem que fazer, não consegue fazer pelo aplicativo, não consegue fazer pela internet, você tem que entrar em contato com o seu gerente, você tem que conversar com ele, tem que pegar o telefone, ele vai pedir para você ir lá. Para ativar o PIN do cartão tem que ser na agência, para pegar o cartão tem que esperar a chegada do correio. Então é esse ritmo canadense, assim, mais lento, cara. Exato. E no Brasil a gente estava acostumado com resolver tudo no aplicativo. Os bancos brasileiros são muito bons. Isso é uma coisa que não dá pra falar em comparação aos canadenses, assim, sabe? A gente já tinha ouvido falar e de fato se concretizou, assim. Os aplicativos, tudo é mais rápido, tudo se resolve pelo aplicativo. A própria linha de crédito no Brasil é muito mais fácil. Aqui você tem que chegar, tem que ter um histórico, tem que ter um mês, tem que ter um monte de informações para conseguir uma linha de crédito para pegar um cartão de $2.000, sabe? Não é nada. Então, assim, de fato, o serviço presencial aqui é muito bom. Se você for ali na sua agência, você vai ser tratado igual um deus. Assim. Nossa, o nosso gerente é perfeito, gente. Então, tudo que a gente precisou de alguma assistência na unidade foi muito bem atendido. Fomos muito bem atendidos. Mas é tudo um pouco mais burocrático e tudo mais presencial do que online. E o último assunto vai ser custo de vida, que é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir falar. A gente já tinha uma expectativa próxima, eu acho, do que foi a realidade. Porque muitas coisas a gente já pagou do Brasil, então a gente alugou o nosso apartamento do Brasil, a gente alugou o carro do Brasil, então muitas coisas a gente já veio pro Canadá pagando. Inclusive no futuro a gente vai fazer um vídeo em breve, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque em breve no canal vem vídeo de custo de vida mensal, quanto custou nosso processo de imigração, como imigrar, né, como a gente fez o nosso processo de imigração. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você ficar sabendo das novidades. E também com a internet hoje em dia você consegue ver muita informação. Então, por exemplo, a gente já sabia quanto que a gente ia pagar de celular, quanto a gente ia pagar de internet. Você consegue ter uma boa ideia, você consegue ver vídeos de outras pessoas de custo de vida também, ter uma boa ideia do quanto você gastaria. Então isso eu acho que foi parecido, assim, a gente sabia mais ou menos e se concretizou aqui. Por exemplo, se você ganhar 3 salários mínimos no Brasil e 3 salários mínimos no Canadá, não tem comparação o quanto você consegue comprar com esses 3 salários mínimos no Canadá. E o quanto você tem acesso também às coisas, assim, sabe? E me dá uma pena porque o Brasil é um país maravilhoso, cheio de recursos, cheio de coisas fantásticas, pessoas incríveis. Eu acho que a nossa cultura não tem igual. Então, isso é uma parte que, apesar de ser legal, porque você fala, poder de compra no Canadá é muito da hora, dói um pouco ali de outro lado, porque eu acho que muitas vezes, pelo menos é o que a gente sentia, que é um dos motivos da gente ter migrado também, a gente sentia que a gente trabalhava muito e isso não era recompensado proporcionalmente. A gente não... Quanto você ganhava, você não conseguia fazer nada.
Exato, então isso é uma coisa que aqui no Canadá é diferente. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e você tem acesso a muitas coisas que são legais, que são sonhos ali. Enquanto no Brasil muitas vezes a gente fica com essa sensação de, nossa, eu trabalho e o dinheiro não rende, sabe? Então é isso, gente. A gente sabe que estão faltando alguns tópicos, por exemplo, saúde, educação. Como a gente ainda não precisou usar o hospital ou a própria escola, uma universidade, a gente ainda não tem como falar exatamente a nossa experiência, expectativa e realidade. O próprio trabalho, né? Então, ideia a longo prazo é a gente fazer outros vídeos, né? Então, em breve a gente pode lançar um outro vídeo de expectativa versus realidade daqui a uns meses, contando a nossa percepção ao longo de mais tempo, né? Até porque a gente tem expectativas em tempos diferentes. Então, daqui 6 meses você quer estar num lugar, daqui 1 ano você quer estar num outro, e daqui 2 anos, daqui 5 você quer estar em outro. Então, a nossa expectativa e realidade vai mudando de acordo com conforme os meses vão passando. Então, a gente vai fazer outro vídeo mais pra frente pra falar, pô, em 6 meses a gente achou que a gente ia estar aqui e não está. A gente achou que ia acontecer isso e não aconteceu. Então, vou ter outros vídeos ainda em relação à expectativa e realidade. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado pra ter um pouquinho dessa sensação do que foram esses primeiros 30 dias, né? Como eu já falei antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha pra gente entender que esse vídeo foi um vídeo relevante pra você. Se você tiver algum comentário pra fazer, ou sua expectativa, dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, deixa ela aqui embaixo nos comentários. Ativa o seu sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo no canal. ou manda também lá no Instagram que a gente responde. Segue a gente no Instagram, então eu vou deixar o Instagram aqui em algum lugar dessa tela. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!